Obrigado. Mandando o link pro pessoal, tá? Você está compartilhando? Você está compartilhando? Vou entrar na sala, estou no celular para ver. Vou dar música. Bom, gente, deixa eu ver. Ah, aqui. Você está no Zoom aí. Eu vou entrar só para ver se está tudo certinho, está aparecendo. E você vai acompanhando o pessoal do Zoom? Sim, eu vou acompanhar pelo celular. Não, tá, porque aqui... Então, mas aqui vai precisar estar aqui, aberto aqui. Está aberto. Não, mas dá para deixar a telinha aqui uma para mim? Que da aula passada, o Chiraga deixou a telinha, então eu conseguia me ver e ver o que está acontecendo, mas tudo bem. Eu tô se você me falar assim, você está na tela, ok, eu fico tranquilo. Se eu estiver aparecendo... Meu celular também tá. Eu acompanho. E como você está compartilhando, a sua tela não vai aparecer, né? O seu rosto não vai aparecer. Pelo menos não na versão de celular. Eu ver no... Deixa eu ver aqui. Aqui start vídeo. Já começando, abre a tampinha. Aberta já? Tá aberto. Agora está compartilhando o seu. Deixa eu ver se eu consigo colocar você aqui. Tá te vendo? Show de bola. Então tá garantido que. Olha, eu tô vendo você aqui também, ó. Então tá garantido. Deixa eu só ver se fica onde você costuma ficar. Oi? Aí. Bom. Só para ver se tá na. Segura aí. Subir a tela mesmo? Aí. Um pouquinho. Aí você ajusta. É que eu fico zanzando também, né? Tem alguém na sala ainda? Tem 5. Tirando nós dois, nós 3, né? Também tá. O computador, mais o celular, mais o meu, tem 2 pessoas. O meu áudio não tá. A Clara e a Giovana. Já estão ouvindo tudo que tá falando. É. Bom dia. Bom dia para quem está em casa. Tá baixinho. Consigo ouvir. Ai, e aqui, tem como aumentar aqui o som? Espera só um minutinho, estamos fazendo uns ajustes aqui. Estou ouvindo ela? Tá. Deixa eu mudar aqui. Excelente. Então, vai sair não. Vamos fazer outro teste aqui, gente. Bom dia. Bom dia. Ah, agora nós ouvimos vocês. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, então tá ótimo. Eu vou tirar a máscara, porque senão é mais difícil ainda de entender. Eu e respirar aqui para explicar. Então, gente, bom dia para todo mundo que está aqui na sala e bom dia para vocês que estão em casa. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, tentar ser muito rápida, porque a gente tem pouco tempo da aula anterior, porque eu sei que o conteúdo é um pouquinho denso, mais complicadinho ali, né? Mas para a gente
começar a avançar aí para a segunda premissa, que nós estudamos a primeira semana passada, a terceira, por eliminação, nós já colocamos, né, que o universo existe, isso daí vai ser difícil alguém refutar que o universo existe, tem uns doidos que tentam, mas refutar, dizer que não, o universo não existe, que essa premissa é falsa, não tem como. É muito difícil alguém falar isso. Então, hoje nós vamos para a segunda premissa. Então, nós vamos orar, né, para iniciarmos, e eu vou pedir para a Marcela vir aqui e orar com a gente, tá bom? Para nós iniciarmos essa aula. Vamos orar, então. Senhor Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de vir aqui para a igreja. Obrigado também pelos que estão em casa. Que o Senhor cuide da minha mãe que vai dar a mensagem, que ela possa ensinar a gente e que a gente possa entender tudo. Que o Senhor continue nos abençoando e cuide de cada família que está sendo representada. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos começar. Bom, semana passada, bom, a nossa grande questão aqui... Aí. Então, por que as coisas existem, tá? Esse é o capítulo que nós estamos vendo, por que as coisas existem. Nós vamos chegar nessa resposta. Bom, nós vimos aí, então, através da palavra de Deus, né, o que Deus nos fala sobre o princípio de todas as coisas. Então, foi ele que criou, aí, ó, um spoiler para vocês, prestem atenção nesse versículo, tá, ó. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Fica com esse versículo na cabeça aí, hein, gente? Aí nós vimos, então, que a criação veio por meio da palavra de Deus. Olha lá, disse Deus, haja luz e houve luz. Foi o que nós vimos, que nós conhecemos, crescemos, né, ouvindo sobre o Deus da criação. Vou fechar. Então, ó, aí nós vimos mais uma coisa, nós apresentamos a vocês o autor do livro, que é o William Craig, falamos também do outro filósofo que ele também é teólogo, mas é um matemático, um gênio, que é o Leibniz, né? A gente fala, vou falar Leibniz porque o nome dele é bem complicadinho em alemão aqui. Bom, e ele trouxe para a gente uma questão, aliás, no mundo filosófico, no mundo de ciência, no mundo aí, uma questão que é muito, muito complicada para eles, porque existe algo em vez do nada. Aí vocês lembram do nada? Eu falei do nada? Que eu falei para vocês fecharem os olhos e pensar no nada? Então, aí nós conversamos e nós vimos que o nada não é nada, né? Por quê? Alguém lembra? Isso, porque dentro, no nada, já existia aquele denso negro, já existia partículas subatômicas, que chama, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas nós ficamos pensando sobre esse nada. E aí nós fizemos esse exercício. Aí nós vimos os argumentos cosmológicos. Quem lembra o que é cosmologia? O que é cosmologia? Vocês lembram? Não é o que estuda cosmética, não é. Os cosmos. E o que é os cosmos? Muito bom. Então, ele vai estudar o universo, né? O desenvolvimento dele, né? Então, tudo isso está dentro de cosmologia. E aí nós vimos que Leibniz fez as 3 premissas, e dessas 3 premissas, qual dessas 3 é a mais impactante para um ateu? A segunda, certo? Todo mundo concorda? Por que a segunda? Bom, mas vão refutar por quê? Porque fala sobre Deus, tá? Então, um ateu, um agnóstico, que aí nós também vimos, né, sobre isso, a primeira, a que mais impacta na vida deles, eles olham e falam assim, não, essa aqui não existe, isso é falso. Então, das 3 premissas, a segunda
é o grande problema, tá? Vamos lá. Aí nós construímos juntas a quarta premissa, que é o resultado da primeira e da segunda. Então, tudo que existe tem uma explicação para existir. Então, e o universo existe. Bom, se o universo existe, ele tem que ter uma explicação para existir. Nós construímos isso juntos, lembram? Aí agora, depois desse aqui, nós temos a conclusão, que seria a quinta premissa. Então, a explicação da existência do universo é Deus. Porque nós pegamos agora a segunda premissa com a quarta que nós construímos para chegar nessa conclusão. Então, se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus, o universo tem uma explicação para existir. Qual é a conclusão? A explicação da existência do universo é Deus. Então, nós vimos aí que quando esse raciocínio lógico, dos três argumentos que Leibniz falou lá, quando os três argumentos são verdadeiros, a conclusão ela é lógica, ela não tem como você falar assim, não tá errado, tá tudo errado. Não tá, porque para você tem que refutar uma das três, certo? Então, o seu argumento tem que ser um bom argumento, porque senão ninguém vai querer te escutar, né? E nós vimos que a apologética não quer dizer que você vai convencer alguém que ela está certa, que a sua ideia é a correta. Ela vai mostrar que existe uma lógica para aquilo que você pensa, que você não é louco, que você não é uma pessoa leiga, mas que você sabe exatamente no que você crê. Então, olha lá, antes para isso, eles teriam que refutar uma das três premissas, certo? E não importa se a pessoa é um ateu ou não, se você levar ela até essa conclusão, ela tem dois caminhos. Ou ela concorda com você, ou ela discorda de você, mas não vai olhar para você como uma pessoa, assim, intelectualmente burrinha. Vai olhar para você e vai falar, não, ela tem bons argumentos, são fortes os argumentos dessa pessoa. Então, você não sai ridicularizado, você não sai com a cabeça baixa. Você sai de uma conversa dessa intelectualmente bem, né? Eu tenho bons pensamentos sobre isso. Eu posso não convencer, porque lembra, quem eu disse que convence uma pessoa sobre a existência de Deus e sobre Deus, Jesus, né? Quem faz isso? Qual é o papel? De quem é esse papel? Eu falei a semana passada, que eu perguntei até para vocês. Quem lembra? O Espírito Santo. Tá? Então, não é o papel da apologética fazer isso. É o papel do Espírito Santo fazer. Mas você vai dar os argumentos. Razão, que é o que a palavra de Deus diz, que nós precisamos da razão lógica da nossa fé. O porquê. Então, isso ajuda, mano. Então, agora, qual delas refutar? Nós vimos aí que, então, o universo é óbvio, beleza? Nós jogamos, fizemos alguns joguinhos. Entramos na primeira premissa. Deus deve ter uma explicação para a sua existência. Então, parece que aqui é meio complicado isso, mas não, nós vimos aí que o problema está na palavra explicação, que Leibniz usou. Essa palavra explicação seria melhor entendida. Nós vimos também essa questão aqui, ó, das coisas que existem necessariamente, que isso é importante para essa aula também, tá? Por isso eu vou recapitular. Existem necessariamente. Precisa existir, não tem como não ter existido. A existência desta coisa, ela é da sua própria natureza, né? Faz parte da natureza. Isso faz parte da natureza de Deus, por exemplo. Ele sempre existiu. Sem ele, nada do que foi feito viria a existir. Então, aí, só que tem matemáticos, pessoas da área de ciências que veem os números, os conjuntos, né, as partículas elementares como necessariamente. Aí nós vamos ver também nesse aqui porque isso é um problema, tá bom? E tem as coisas que são geradas externamente. Então, por exemplo, essa cadeira, né? A gente mesmo, nós fomos criados, fomos gerados por algo. Então, a gente pode fazer um retrocesso aí para ver a questão da existência da matéria, ok?
E aí a frase melhor, que mais ficaria mais clara, talvez para alguns filósofos e alguns cientistas, seria assim: tudo que existe tem uma explicação para existir, seja por necessidade da sua própria natureza, da natureza da coisa, ou uma causa externa. Então, nós vimos aí, importante, ó, tá lá até em vermelho, Deus não tem uma causa para existir. Então, ele é um ser não causado. Só para vocês lembrarem esse termo do causado e não causado, tá bom? Que na filosofia se usa bastante. Bom, vamos lá. Então, aí nós vimos também, lembra do tamanho da bola lá na floresta? Ela é pequenininha, e aí você fala assim, mas por que essa bola está aqui? Mas ela é maior. Mudou alguma coisa no seu questionamento? Não, você continua questionando. O que ela está fazendo ali? Agora ela é maior ainda. Muda? Não. Então, quer dizer, não é porque o universo é imenso que ele não possa ter uma explicação. Então, isso é um argumento que a gente pode fazer também. Outra coisa que normalmente filósofos costumam fazer é usar de falácias. As falácias que nós vimos são erros de raciocínio. Levam você para um raciocínio errado, equivocado. E aí ele comenta no livro, né, William Craig comenta dessa falácia do táxi. E a falácia do táxi é aquele assim, você chega na conclusão, no final, aí a pessoa faz assim, tchau, pode ir embora. Dispensando o táxi, depois que você chega no final, o que você tem que fazer? Você tem que pagar. Você tem que falar assim, obrigada, toma, né? Estou no lugar certo, cheguei. Não, você não pode virar e dar um aceno e falar assim, bom, vai, né? Pode ir embora. Eu não aceito o local onde eu estou, posso até estar no lugar certo, mas eu não quero. Não é assim que acontece. E aí nós fizemos, então, o resumão de tudo isso. Tudo que existe tem uma explicação para existir, seja ela na necessidade de sua própria natureza ou causa externa. Aí nós vimos a questão da história da bola. Aí vem o ateu lá. Então, Deus teve uma explicação, uma causa, né? Ele fala, se então tudo que existe tem uma explicação para existir, então Deus deve ter uma causa. Aí isso aqui não dá para concordar com eles, né? Não posso concordar. Não, Deus não existe porque tem uma causa, senão teria um grande problema. Qual seria esse grande problema? Quem lembra? Qual que é o problema de Deus ter uma causa? A causa, vamos lembrar lá, a causa é quando algo existe por causa de outra coisa. E aí? Uma coisa, isso mesmo, Luísa. Tem que ter uma coisa maior ainda que Deus para explicar. Então, não dá para concordar com eles. A gente tem que dizer, não, por uma necessidade de sua própria natureza, né? Isso é mais aceitável para um filósofo, para um cientista, né? Felipe, tá dando o que é isso aqui? Ok. Vamos lá. Aí ele vai dizer, o universo é uma exceção a esse princípio. Fazer do universo uma exceção é ser arbitrário, é cometer a falácia do táxi. Então, é tipo, eu vi toda essa conclusão, eu não tenho mais o que falar, então eu digo assim, não, tchau, eu não vou aceitar esse argumento. Não é ser arbitrário, uma vez que é impossível o universo ter uma explicação. Aí eles querem dizer que aí é impossível ter uma explicação para o universo. Aí você está assumindo que o universo é tudo que existe, o que é uma petição de princípio em favor do ateísmo. Então, é tudo que existe? O universo é tudo que existe? Né? Então, ficou essa questão para eles, e aí a gente fala, não é tudo que existe, porque o universo, nós vamos ver agora, nesse capítulo aqui também, na segunda parte, não, o universo não é tudo que existe. A gente tinha o nada antes do universo existir. Então, esse é o ponto. E aí, então, ficou, né? A nossa tarefa, que então era trazer uns 2 versículos. Se alguém trouxe e puder anotar no papelzinho
e deixar aí no jeito para entregar para o Felipe, para a gente poder comentar esses versículos depois. E a resposta, então, se Deus de fato existe, por que é impossível que ele tenha uma causa? Quem trouxe? Esse era o desafio. Alguém de casa fez? Respondeu essa? Se Deus de fato existe, por que é impossível que ele tenha uma causa? Não? Ninguém? Então, vamos lá, vamos responder. Ah, tá, eu perguntei. Peraí, então, gente, que aqui tem gente que fez. Qualquer uma aí para mim. A Luísa vai falar? Então vai. Peraí um pouquinho. Ô, Felipe, você consegue ir lá nela? Porque quem está em casa não escuta. Aí até a Lívia falou... Peraí, tá, gente? Pessoal, quiser usar o meu? Ela tá aqui, tá? Vai dar o... Mudo. Ah, ela pode vir aqui também, ó. Pode sim, melhor ainda. Então, a Luísa vai vir aqui para falar a resposta. Porque senão é necessário existir alguém maior que Deus e alguém que veio antes de Deus. Porque senão é necessário existir alguém maior que Deus e alguém que veio antes de Deus. Então, eu coloquei assim, a primeira causa é porque tudo precisa de um criador, digamos, para controlar tudo, tipo um motor. Que aí precisa de alguma coisa para controlar tudo, entendeu? Mais alguém? Então, bom, então a Marcela e a Luísa aceitaram o desafio e vai ter um prêmio para vocês, tá bom? Só que eu não trouxe hoje, mas eu vou dar. Próxima aula eu vou trazer. Então, a questão toda aqui, né, que envolve por que, né, é impossível que ele tenha uma causa, e as duas falaram legal sobre isso, só vou complementar com um termo mais filosófico, que é até o que foi tratado tudo, é a questão da necessidade da sua própria natureza, ou seja, é impossível ele não existir, né? E o que você falou, o que a Marcela falou, então a causa, né? Deus não tem algo, ele não é causado, certo? Ele não existe por causa de alguma coisa, ele é. Lembram os versículos? Na Bíblia fala que toda vez que ele se pronuncia, ele fala assim, eu sou, né? Vocês lembram desse termo? Quando Deus fala, né? Eu sou. Ele sempre foi, nunca deixou de existir, ele é eterno. Então, há algo antes. E nós vamos até ver uma ilustração aqui, eu acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho. Bora lá. Então, segunda premissa. Então, se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus, aí nós vamos entrar com alguns argumentos. Bom, os defensores do ateísmo, eles concordam com essa segunda premissa. Aí você fala assim, não concordam. Que você não falou que eles não concordam? Então, eles concordam de uma forma subliminar, ou seja, sem querer eles concordam. É engraçado isso, né? E aí, como que acontece isso? Dentro da filosofia também e tudo, até fora mesmo, dois enunciados seriam duas frases, elas são logicamente equivalentes se for impossível que uma ou a outra seja falsa, ou uma ou a outra seja verdadeira. As duas frases, os dois enunciados têm que bater um com o outro, entrar em concordância um com o outro. Então, o ateísmo, por exemplo, o universo, eles falam assim, que o universo não tem uma explicação para existir, certo?
Aí, mas eles concordam com a primeira premissa, né? E a primeira diz lá que tudo que existe tem uma explicação. Ué, como que eles podem dizer que o universo não tem uma explicação para existir, mas tudo que existe tem uma explicação? Concorda que a frase não tem essa equivalência? Uma frase não equivale à outra, certo? Há uma diferença ali. Tem alguma coisa chocando, alguma coisa errada ali. Então, vamos formar o enunciado corretamente. Aí nós vamos colocar os ateístas no meio. Olha lá. Se o ateísmo é verdadeiro, o universo não tem uma explicação para existir. Concordam com essa frase ou não? Vamos pensar. Se o ateísmo é verdadeiro, o universo não tem uma explicação para existir, porque não é isso que eles dizem, certo? Mas, se o universo tiver realmente aí, ó, uma explicação para existir, então o ateísmo não é verdadeiro. Olha como que ficou a questão para eles. Uma coisa concorda com a outra. Então, se o universo tem uma explicação para existir, então o ateísmo não é verdadeiro. Eu fiz o bichinho lá. Aí o William Craig... É que eu não tenho toda essa tecnologia, né, Felipe? Felipe, gente, pede para ele uns slides bem assim, legal, que ele tem condições. Então, olha só, aí o Craig pega eles, porque dentro da frase dele, aí sim a frase dele é coerente, né? Olha só, o ateísmo. Se o que eles dizem é verdade, então o universo não pode ter uma explicação para existir. Mas se o universo tiver uma explicação para existir, aí o ateísmo não se torna verdadeiro. Por isso que a gente tem que ter os argumentos. Para quê? Para mostrar, fazer pelo menos alguém pensar naquilo que está sendo colocado. E normalmente são essas pessoas que estudam muito filosofia, teologia, a parte de ciências física, matemática, pessoas que são advogados, médicos, essas pessoas que estudam bastante, que frequentaram uma faculdade, que frequentaram uma universidade, essas pessoas, elas tiveram contato com outras filosofias. E aí entra essa questão, sabe, de inteligência mesmo, de conhecimento. E nós não podemos ter preguiça intelectual. Porque se nós formos preguiçosos de conhecimento, nós vamos ser combatidos de cara. Esse é o grande problema de não estudar, de você falar, eu não vou precisar disso, eu não preciso daquilo hoje. Você não sabe o dia de amanhã e não sabe com quem você vai se encontrar, onde aquele assunto, ou aquela matéria, ou aquilo que você está aprendendo vai surtir um efeito. Que dirá quando é algo que é para você defender a sua fé. Então, lembra dessa palavrinha. Eu não posso ter preguiça intelectual. Que seja preguiça de aprender, preguiça de ter conhecimento. Eu preciso correr atrás. Ok? O outro argumento fala assim, a causa do universo, um objeto abstrato ou uma mente sem corpo físico? Olha lá, uma mente sem corpo físico, né? Um ser não físico e material e além do espaço-tempo, esse que nós conhecemos, onde nós estamos, que é o caso do universo. Então, o universo ele é material, nele há muita energia, isso aqui não é energia, aquela coisa de vibração positiva, não, gente. Energia são aqueles átomos ali funcionando em todo o universo, até para tecnologia, né? Se utiliza muito a energia, e toda a realidade espaço-tempo, ou seja, o espaço físico que nós vemos, tudo, e o tempo, que hoje é marcado, a gente tem tempo. Mas essa mente sem um corpo físico, ela não está presa ao espaço, nem ao tempo, e né, não tem algo que a gente vê, visual. Então, existem duas coisas só que se encaixam nessas descrições. O objeto abstrato. E aí, o objeto abstrato, você fala assim, você acha que é uma coisa. Objeto abstrato é ideia. Ideia também é um objeto abstrato. Então, número é um objeto abstrato.
Sentimento, é um objeto abstrato, né? Justiça, por exemplo, é abstrato, é um objeto abstrato, tá? Só para vocês verem aqui. E uma mente sem corpo físico. Então, teria essas duas explicações. Aí você vê lá objetos abstratos, eles são estéreis ou impotentes. Então, por exemplo, né, até no livro ele fala, o número 7. O número 7 não vai gerar nada, né? Ele é impotente. Você vai somá-lo e vai virar números. Mas não vai gerar nada, né? E não pode ser a causa de nada. Logo, a causa do universo deve ser uma mente transcendente. Alguém entende o transcendente? O que seria algo transcendente? Superior, ou seja, além da natureza física, daquilo que a gente conhece aqui. Então, é algo, né, acima daqui de nós, tá? Esse é o transcendente. Vamos abrir a Bíblia aí? João 4:24. Quem abrir... Aí, então, vamos fazer o seguinte, a participação pessoal de casa com a leitura, pode ser? Alguém aí pode ler para nós João 4:24? Pode ser. Quem tá? Tá Giovana? João 4:24. Giovana, você tá aí? Quem tá? Oi, tô aqui. Giovana, Kézia, Maria Clara, Samuel, Sofia, Toniato, irmão dele, Felipe Martins. A Giovana lê para mim o João 4:24. E Samuel, você tá aí, Samuel? Sofia. Bora, gente, rapidão, que eu tô com pressa aqui. Pode ler? Só deixa eu definir quem é a outra pessoa. Então, pode ser. Maria Clara, você pode ler 1 Timóteo 1:17? Posso sim. Então, tá. Então, a Giovana vai ler primeiro, então, João 4:24. E na sequência... Bom, aí eu vou falar, e aí na sequência você, a Maria Clara, vai ler o 1 Timóteo. Então, vai lá, Giovana. Giovana? Tá no mudo. Oi. Aí, agora Pode ler? Pode. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. Aí, obrigada. Então, olha só. Nada. A própria palavra de Deus já nos fala o que é Deus. Ele é espírito. Ele se encaixa nessa mente sem um corpo físico? Se encaixa nessa descrição? Uma mente sem um corpo físico? Vamos lá. Maria Clara lê 1 Timóteo 1:17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso. Então, olha só. Ao Deus, até tem um louvor, né? Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Olha só. A palavra de Deus descreve como Deus é. Ele é invisível. Então, você vê que, assim, para eles, para os ateus que não creem em Deus, é mais difícil de entender isso, certo? Mas para nós, quando se diz entre um objeto abstrato e uma mente transcendente, nós vemos que realmente isso se descreve bem com as características de Deus. Ele é esse ser invisível. Imortal quer dizer eterno. Então, quer dizer, antes mesmo do universo existir, já existia algo. Além das partículas subatômicas, Deus estava lá, tá? Aliás, ele que criou as partículas também. Vamos lá. Então, a causa do universo, né? Aí eu expliquei essa questão do abstrato e a mente sem um corpo físico. Então, quando a gente entra com um argumento desse, aí nesse caso o ateísta começa a querer voltar atrás. Então, ele diz assim, não, o universo existe necessariamente.
Aí vamos lembrar, o que quer dizer que o universo existe necessariamente? Ele é necessário, ele nunca deixou de existir, sempre existiu, sempre esteve ali. E nós vimos que não é verdade, né? Até a teoria do Big Bang é assim, ele teve um início, né? Teve um início, ele não é eterno. Então, ele não pode ter existido necessariamente. Então, aí sim, um ateísta quer... E aí, o que ele faz? Ele atribui o universo a um substituto de Deus. Ele quer colocar o universo como substituto de Deus. E a gente já vê isso aqui, ó, em muitas coisas. Nós vamos ver rapidinho aqui, ó. Então, a força de Star Wars, e aí o Felipe... Olha lá. Minha aliada é a força, e poderosa aliada ela é. Ela é a energia que nos cerca e nos conecta. Você precisa sentir a força à sua volta. Aqui, entre você, eu, a árvore, a pedra, todos os lugares. E aí galera, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia com Pipoca. Você que acompanha nosso canal sabe muito bem que é difícil repetir um tema, mas Star Wars merece, não merece? Yes, Master. Afinal de contas, nós precisamos reconhecer, essa é a principal franquia que mudou os rumos da sétima arte, pois Star Wars influenciou a grande maioria das ficções científicas. Nós vemos referências e citações em vários filmes e séries sobre a franquia, e foram eles que criaram uma noção de um universo expandido. É um antes e depois de Star Wars no cinema. E algo que eu percebi nos últimos filmes da nova trilogia é a presença da força nas histórias. Is the Force. And a powerful it is. Tanto é que no episódio 7 nós fomos apresentados ao Despertar da Força, que é o título do filme, e no episódio 8 nós compreendemos coisas sobre a Força que até agora eram desconhecidas por muitos dos fãs. Segundo o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, a Força é o que dá ao Jedi o seu poder. É como se fosse um campo de energia criado por todas as coisas vivas. Ela nos cerca, nos penetra e conecta todas as galáxias. Entendeu? Algo que eu achei interessante ao pesquisar sobre a força foi uma citação do George Lucas em uma entrevista que ele deu à revista Time, em que ele afirma que gostaria que os jovens pensassem em questões espirituais ao assistir Star Wars. Olha só o que ele disse: os jovens pensam sobre os mistérios, mas isso não quer dizer aqui está a resposta, mas sim pense nisso num segundo. Existe um Deus? Como ele parece? Levar os jovens a pensar nesse nível é o que eu tentei em Star Wars. Na verdade, ele fez uma mistura de crenças para criar a força. E não precisa de muito para alguém acreditar que existe uma força em nosso mundo. Alguns a chamariam de até uma energia. E por mais que a força às vezes pareça ser uma entidade inteligente que manipula os eventos em busca do equilíbrio da força, A Jedi uses the Force for knowledge and defense. Never attack. eu a vejo mais como a fé. Você sabe o que é a fé? Não. Existem vários versos na Bíblia que falam sobre esse assunto, mas o principal é o que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fácil de entender? Nem tanto, não é? Veja, se eu quiser muito alguma coisa e pedir com fé, se eu tiver fé, Deus vai me dar? I don't know. Quanto mais fé, mais Deus me atende? Seria como um pensamento positivo? I find your lack of faith disturbing. A grande realidade é que muito do que nós pedimos é uma forma de tentar manipular a Deus, a força superior. I don't believe it. That is why you fail. Geralmente não passa pela nossa cabeça que Deus não respondeu nossas orações da forma como queríamos, porque simplesmente Ele entende que aquilo não era bom para nós. A fé não é algo para manipular a vontade de Deus, mas para dar sentido à nossa vida espiritual. Por isso que a fé no original hebraico é emuná, que significa mais que crer intelectualmente, significa fidelidade e firmeza. Por exemplo, se você estivesse se afogando na praia e visse uma boia, o que você faria? Supletivo, supletivo, supletivo. Quando você chegasse perto dela, você agarraria com toda a sua força, não é verdade? I don't know. É isso que significa emuná. Ou seja, a fé é mais do que acreditar. E esse é o grande problema que temos hoje em dia. Muitas vezes confundimos a fé com crenças. Se perguntarmos sobre crença para o capeta, sabe que ele também acredita. I got a bad feeling about this. Fé não é algo apenas intelectual, não é apenas acreditar em um conjunto de ideias, não é apenas mentalizar em uma montanha e com a fé movê-la. Apesar de que isso seria
bem irado. Mas a fé vai além disso. A fé é um relacionamento pessoal com Deus. E a nossa confiança só nasce com intimidade. E aqui eu vejo novamente um paralelo com a força do Star Wars. Você tem que se relacionar, se desenvolver com a força para usar o máximo do seu poder. Use the Force, Luke. Por isso, não tente apenas ter mais fé a partir de hoje, mas que você viva a fé que já tem ao se relacionar mais e mais com Deus. E que a força, ou melhor, como diria Jesus, e que a paz esteja sempre com você. Então, olha lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, de 1 a 3. Foi o texto que ele usou. Então, vocês vejam, tem muitas... Até eu estava vendo alguns vídeos, né? Outros vídeos, e que falam sobre do Star Wars, as religiões que ele tenta colocar aí junto. Então, tem o budismo, hinduísmo, zoratrismo, acho que é zoratrismo. Todos estes, eles têm essa coisa Primeiro, existencialismo também é uma coisa, né? Que é você pôr em questão a sua existência. Porém, olha que interessante, a pessoa nasce sem um propósito e ela vai em busca desse propósito durante a sua vida. É assim, aliás, que o propósito da sua vida vem com a sua existência. Conforme você vai vivendo, é que isso acontece. E a gente já viu que não é assim. Deus deu um propósito para nós. Nós já nascemos com um propósito. E o primeiro deles que a gente conhece, que está lá no Breve Catecismo, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, nós precisamos aqui glorificar a Deus e que nós vamos viver eternamente. Então, nós temos essas duas, uma perspectiva futura e uma atual, uma para já. Então, olha que interessante. Então, a gente não perde o sentido de vida, o valor que nós vimos no primeiro capítulo, estão lembrados? Que nós precisamos ter um sentido, um valor para poder viver aqui. E esse propósito futuro ainda, né? E aquilo que Deus já nos deu. Então, olha só, não é bem do jeito que é colocado nos filmes. Dá para a gente fazer um paralelo? Dá para a gente fazer um paralelo. Porém, a força aqui, né, que nem do Star Wars, não é você vê que ele precisa da força para servir a ele mesmo, certo? Não, aí quando a gente fala sobre a fé, que foi até nesse vídeo, a fé, eu vou aplicá-la para fazer as coisas para a glória de Deus. Olha que diferença. Eu não vou usar a fé ou a força, que seria na palavra usada, para me satisfazer, para Deus fazer as minhas vontades. É o contrário, eu faço para a vontade de Deus. Então, essa é a diferença aqui. E aí, olha, esse texto ele é muito importante, ó. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, a matéria, aquilo que nós estamos vendo, veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, teve uma época aí que não se via as coisas. E nós vamos vendo aqui, ó. Olha lá, a cronologia do Big Bang, tá? Olha lá, tá vendo a luz aqui na base ali, onde está de 0 a 1 segundo? O que parece isso para vocês? Haja luz, tá vendo? Vocês veem, antes disso, não tem nada, tá vendo? O nada. Mas o nada já era alguma coisa que nós aprendemos. O nada já era alguma coisa. Então, só que para eles isso não tem. Esse nada para trás é nada mesmo, eles não conseguem explicar, mas nós temos a explicação desse nada aí. Então, lá, o Big Bang, então teve aquela explosão e o haja luz, para nós é o haja luz, e para eles é o Big Bang. E aí tá lá, de 1 a 3 segundos, o que aconteceu lá, ó? E bilhões de graus Celsius e surgem os primeiros elementos, o hélio e o hidrogênio. Por quê? Porque ali no haja luz, aí veio os prótons, os nêutrons, e é o que é a base da matéria.
Então, eles vão se juntando, aquelas partículas, para formar tudo isso 13 bilhões de anos à frente. E aí nós vemos o Sol. Olha quanta coisa, quantos anos tiveram que passar para que a matéria toda, né, com as partículas subatômicas e os átomos e tudo isso que nós vamos ver agora também existisse. Aí é capaz ainda de alguém chegar e falar assim, mas a matéria existe necessariamente. E qual o problema dessa teoria de que a matéria existe necessariamente? Eu vou tentar explicar muito rápido, gente. Esse negócio ele é mais complicadinho. Porém, quanto tempo? 15 a 20, tá. Então, olha só. Necessariamente, uma matéria pode existir necessariamente? Olha qual é o problema de falar isso. Matéria, ela tem fim. Até o universo. Quando eu estava procurando isso, tem até hoje, que é o Big Bang, e o outro é o Hip Bang. Que é o quê? Big Crush. Mas eu ouvi o Hip, acho que é Hip. Era um outro. Quando o universo vai morrer. Então, quer dizer, até o universo teve um nascimento e agora físicos, matemáticos, a ciência está estudando que vai ter um fim. Então, olha só, como que eu posso dizer que a matéria existe necessariamente? Porque para existir necessariamente, ela nunca vai poder deixar de existir. Esse é o fundamental, você entender isso. Algo existe necessariamente, então ele não pode parar de existir, tá? Tem um vídeo muito legal que eu faço, que mostra, ele vai acelerando, então, a cada 1 segundo ele acelera o tempo, e ele mostra desde o início, a ideia que ele tem do início até o fim, quando a matéria já existir, nem o tempo existe mais, porque sem matéria não tem tempo. Isso. Né? E aí eles mostram a progressão, é legal isso aqui. Ótimo. Tudo, assim, ó, poder trazer. O Sol morrendo, o buraco negro até morrendo, nada mais existindo, aí o zero absoluto e acaba, é bem legal isso que eu faço. Olha lá, vamos ver então o que é a matéria lá. A matéria é um conjunto de partículas elementares fundamentais. Aí você fala assim, não, isso aqui está parecendo mais uma aula de escola do que uma aula bíblica. Mas eu estou contextualizando, eu estou colocando os textos bíblicos aqui para a gente ver e contrapor, porque se vocês não conseguirem aplicar aquilo que vocês aprendem na igreja sobre a palavra de Deus, com o universo, o mundo onde você existe, é complicado, você fica parecendo o quê? Alienígena. Eu sou um alien. Eu estou, onde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou. Vocês precisam saber, ter firmeza. Então, olha só, a Terra. Aí pegamos ali, pega uma maçã. Olha como que vamos decompor essa maçã. Decompondo, olha lá, ela tem vários átomos. Cada bolinha rosinha daquela é um átomo que forma a matéria. Aí, olha lá, né, o átomo, e dentro do átomo tem um núcleo. Aí o núcleo, olha o núcleo aqui, ó. Então, esse é o átomo, o núcleo, tudo se decompondo, se dividindo, tá? Aí, nós vemos no final os quarks. Gente, isso daqui é recente. Eu vi, em alguns lugares eu vi a informação que foi em 2012 e em outros foi em 1994. Não sei qual que está mais correto aí, mas é recente, não é tão antigo essa descoberta. Então, quarks, tá vendo? É a menor partícula que tem. Agora, o que é o universo? É um conjunto dessas partículas todas, começando ali do quarks, que é o que tem descoberto até hoje, junta tudo isso daí, ó, e vai formar o universo. Agora é do inverso, de trás para frente, tá? Então, o universo é essas partículas arranjadas de formas diferentes. Eu pego, se eu tirar, só para vocês entenderem, se eu tirar um quark dali, a maçã deixa de ser maçã e vira outra coisa. Viraria uma pera, vamos supor. Entendeu? Um quark muda totalmente a configuração da matéria. E ela deixa de ser uma coisa para ser outra. Então, muitos cientistas falam sobre isso. E olha só, poderia ter, ser um outro universo que nós estivéssemos vivendo? Poderia. As configurações poderiam ser mudadas? Poderiam.
Agora, para nós, a explicação, se fosse da vontade de Deus, poderia. Tá? Um quark, é possível que um quark deixe de existir. Por que não posso dizer que a matéria existe necessariamente? Porque um quark pode deixar de existir. Ele não se decompõe mais, mas ele pode deixar de existir. Eu não posso dizer que desde o começo do universo, toda a matéria existente existe até hoje. Estrelas podem ter morrido, né? Tantas outras coisas que a gente vê que morrem, que tem um começo e um fim. O que não tem um começo e um fim é que existe necessariamente. E nós vamos continuando aqui. Ó, de acordo com o modelo padrão da física subatômica, a própria matéria é composta por partículas fundamentais, que não podem continuar sendo decompostas. Então, ó, nesse aqui, ó, tá ali mostrando, tá vendo? Ó, os quarks só existem juntos. Tá vendo que é como se estivesse amarradinho ali, né? Passou uma fita crepe assim em volta deles, ó. Então, veja que essa parte não se decompõe. Para ali. Não tem como decompor mais. Por isso que às vezes eles falam, não, então se ela não decompõe, não tem mais, então elas existem necessariamente, vão o resto da vida existir. E não é, elas podem também sumirem, mas não que elas vão se dividir, mas que elas podem sumir. Olha o corpo. Aí eu vou dar um exemplo do nosso corpo humano. Olha o corpo humano, como ele é feito. 65% de oxigênio, você é feito de ar, gente. 65% do seu corpo é ar ali, ó, oxigênio. 18,5% de carbono, 9,5% de hidrogênio, 3,2% de nitrogênio. Olha lá, só essas 4 primeiras aí, já compõem 95% do seu corpo. E aí tem outros, cálcio, fósforo, potássio, tudo menor, mas a maior parte é isso. Olha que interessante, depois de 7 anos, a matéria que compõe o nosso corpo já foi quase que completamente reciclada. Ou seja, aquele oxigênio que existia nas partículas do seu corpo aí, já é um outro oxigênio, mas é oxigênio. Então, você não vira uma outra coisa com o passar do tempo, entende? O que muitos aí querem argumentar é que eles falam, mas a matéria poderia ser arranjada de forma diferente, mas se ela for arranjada de forma diferente, vai ser uma outra coisa, entendeu? Então, eu não seria Keila mais. Se mudasse uma partícula da Constituição, eu poderia ser uma outra pessoa, uma outra coisa, mas eu não seria Keila. Agora, aqui, ele está falando que é uma reciclagem, é uma partícula de oxigênio que foi reciclada e ela é outra partícula, mas é oxigênio ainda. Então, isso é importante. Conclusão. Chegamos à conclusão. Eu aqui correndo. A conclusão. Deus é a explicação da existência do universo. Esta é a explicação por que as coisas existem. Aquela primeira pergunta lá do céu, azulzinho da entrada do capítulo, tá? Por que as coisas existem? Deus é a explicação da existência do universo. Por todos esses argumentos que nós trouxemos, por tudo isso. Então, dada a verdade daquelas 3 premissas que nós estudamos, dado que aquelas 3 são verdadeiras, ninguém refutou, não caiu, elas estão firmes ali, então, essa é a conclusão que a gente chega. Além disso, o argumento implica que Deus não é causado, vocês já aprenderam isso, certo? Conseguiram entender? Conseguiram entender que Deus não é causado? O que significa ele não ser causado? Isso, necessidade da sua própria natureza, né? Ele não é causado. Ou seja, não existe uma causa externa para ele existir. Ele é uma mente não encarnada em um corpo, ele é transcendente, né? E ele transcende, o universo físico e até mesmo o tempo e espaço. E que ele existe necessariamente. Esse transcende aqui é o maior, tá? Isso aqui. Vamos lá. Bom, essa aqui é a primeira parte, foi o primeiro capítulo. E é difícil, gente, voltar tudo isso, porque eu teria que passar com calma um por um. Mas
O tempo está muito curto. Mas vocês têm os slides, vocês podem em casa ler, treinar, até vocês entenderem de novo. Isso é muito importante para a vida, né, espiritual de vocês, para testemunho da vida de vocês. Aí, hoje, finalizando, então, se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. Essa é a premissa que nós estamos defendendo. Isso é logicamente equivalente à própria declaração ateísta de que, se Deus não existe, o universo não tem explicação para existir. Então, eles querem dizer isso, que não tem como existir, mas nós estamos embasados. Aí eu vou dar uma pulada, gente, que tem um pouquinho. Retiro o que disse. Lembra que quando a gente tem os dois enunciados lá, né? E aí eles ficam encurralados, aí eles tentam voltar atrás. E aí ele fala que o universo existe por uma necessidade de sua própria natureza. Aí aqui só lembrando, né, a questão da causa no espaço e tempo, este deve ser uma mente não encarnada em um corpo transcendente. É o motivo pelo qual a gente defende tanto que a gente tem essa explicação que ele é Deus por causa dessa mente transcendente. E aqui, o universo, aí eles vão retirar e vão dizer, o universo não existe necessariamente, uma vez que diferentes partículas elementares poderiam ter existido ou também deixar de existir, né? Então, finalizando, o universo existe. Logo, o universo tem uma explicação para existir, e aí isso está lá na primeira e na terceira premissa que nós vemos. E, portanto, a explicação da existência do universo é Deus, e isso se segue da segunda e quarta premissas que nós viemos estudando. Fechando aqui. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, e aí, como que a pessoa conheceu a Deus? De acordo com esse versículo? Se alguém em casa quiser participar, pode participar, hein, gente? Olha lá minha pergunta. Aqui está afirmando, ó. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus. Um pouco antes, a resposta está um pouquinho antes. E aí? Por meio das coisas criadas. Olha aqui como ele fala, ó, os homens são indesculpáveis por causa disso, ó. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha bem, não adianta ser só estudioso, não adianta ter diploma de física, filosofia, matemática, sei todas as matérias aí, lógicas aí, possíveis. Não adianta só você ter isso, porque essa sabedoria aqui, a palavra diz que é loucura, porque se você não crer no Criador, que tudo que está ao teu redor, só porque você não tem uma resposta lógica, isso que está aqui não pode ter sido criado por uma mente transcendente, é bem complicado. Mas isso aqui, para alguém crer, ela vai precisar querer ter esse contato com a palavra de Deus. E é isso que você vai fazer com os argumentos que você está aprendendo. Porque você pode ajudar essa pessoa a chegar lá. Mas, olha que interessante, é por meio das coisas criadas que Deus se revela. Ele revelou através da palavra dele. Então, as revelações, assim, é a palavra dele e o universo, tudo que ele criou, né? Então, olha só, tudo isso daí está disposto para a gente. Mas, mesmo assim, tem gente que não acredita na existência de Deus. Está lá em Romanos 1, 20 e 22. Fechando aqui, olha o que o William Lane Craig diz.
percebi que, como cristão, eu não precisava guardar no meu cérebro, precisava guardar meu cérebro num bolso e minha fé no outro, e nunca mais deixá-los ver a luz do dia novamente. Ao contrário, eu poderia ter uma cosmovisão cristã, uma perspectiva cristã sobre a ciência, a história, as artes e assim por diante. E aí, um pouquinho mais para frente do texto, ele diz, no contexto da apresentação de uma defesa intelectual do evangelho, apelando ao mesmo tempo ao coração e à mente. Ele não teve que deixar, ele estudou, né, a filosofia. Então, ele era um estudante, ele foi atrás de informação. Ele não era convertido, ele não nasceu num lar cristão. E aí, quando ele se vê cristão, aí ele fala, e agora? Vou ter que abrir mão, né, do meu conhecimento? Abrir mão daquele tempo todo que eu investi estudando filosofia? Porque agora eu sou cristão, eu tenho que abandonar tudo aquilo? Não, é o contrário. Porque você agora, intelectualmente, você tem uma base mais fortificada, mais conhecimento, você tem que usar agora isso com uma visão cristã. Olhando para as coisas com a lente de Cristo. Deus, né, no mundo. Então, nos próximos capítulos, já prepara o celular de vocês que vocês vão fazer um joguinho, nos próximos capítulos vamos tentar entender o infinito e descobrir o começo do universo, que é o capítulo 4, que o Felipe que vai dar semana que vem, tá bom? Vai lá. Quem está em casa pode pegar aí. Eu não sei se eu fiz o link. Senão você entra por esse endereçozinho aí. Eu não mando? Peraí. Que Deus, deixa eu ver se eu fiz o link para mandar. Não fiz. Não fiz, gente. Vai, entra por esse daí, ó. Põe lá no Google. Quem está sem celular, junta ali. Então, Laura junta aqui. Matheus junta com a Elisa. Fica do lado dela ali, Matheus. Vocês não comecem ainda, tá? Vamos lá. Deixa eu só pôr aqui também, né? Felipe, se eu não pôr esse HTTPS, não entra? Não, parece que se for o irmão direto, não está fora da TTS, não. Deve por sozinho. Não mudou? Ah, não. Você consegue pôr para mim? Deixa eu devagar pôr aqui no meu. Era para eu ter feito um link para vocês, viu, gente? Mas... Você passa, Matheus? Já conseguiu? Então, você conseguir por aí. Todo mundo está com ele aberto? Põe seu nome, viu, gente? Aí você põe o nome e para ali. Aí não põe o começar ainda, não. Vamos tentar fazer... Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos só orar para finalizar, porque se alguém precisar ir embora, vai, porque eu não posso atrasar o final da aula, tá? Eu já vi alguém saindo, vamos só fechar aqui uma oração. Professor, dá uma Que tá travando muito para mim. Tá, Bianca? É, Bianca? Travando? Mas só agora? É, você também tá travando. Para mim, você também tá travando. Já faz um tempinho, mas foi poucas vezes. É, pra mim tá travando bastante. Eu falava que era só pra mim. Só que agora a Lívia, né, que me escreveu lá no chat, que também tá travando pra ela, eu vi que não é meu problema aqui em casa. Nós estamos no finzinho. Nós só vamos fazer, então, uma oração. Ô, Bianca. Tá ouvindo? Oi. Tá me ouvindo agora ou não? Quê? Tá me ouvindo agora? Tá picotando muito. É, agora a internet ficou bem ruim. Aula, agora Eu não tô te ouvindo. Eu não tô conseguindo te entender, Keila. Desculpa.
Ai, não sei o que fazer. Bom, o Felipe está vendo aqui se dá para fazer alguma coisa, mas nós já estamos no finzinho, tá bom? Já encerramos aqui. Vou chegar um pouco mais perto, se virar aqui. Assim, o Wi-Fi é muito... Quanto mais perto chegar dali, mais forte o Wi-Fi fica. Vou virar para a classe agora. Ó, não sei se vai dar, resolver o sinal, tá, gente? Mas está no fim mesmo. Vamos finalizar com uma oração. Pelo menos agora eu tô conseguindo ver essa câmera. Dá pra te entender agora. Antes não dava. Antes não dava nem pra te entender, nem pra te escutar. Ai, nossa. Ô, Samuel. Oi. Pode orar pra gente terminar? Posso. Então, ora, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Eu venho agradecer pelo Senhor ter enviado teu filho para morrer na cruz por nós. E nos ajude a estudar mais, cada vez mais, para poder defender a nossa fé, Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então nós vamos agora jogar. A aula já encerrou, tá? Mas nós, para quem está aqui ou quem está em casa, a gente pode continuar aqui jogando, porque se algum pai precisar levar o pessoal aqui embora, já vai, tá bom? Então vamos começar? Pode dar o play. Aí, ó, tem umas coisinhas que vocês podem fazer. Embaixo tem ajuda. 50, por exemplo, você quer que elimine 2 respostas erradas, ele elimina. Se você tem certeza que a resposta está certa, dá para dobrar o ponto. Você clica lá no dobrar o ponto lá e ele dobra. Aí, ajuda ele. Ajuda ele, Lisa. Ajuda o Matheus aí, Lisa. São 5 questões, tá? Tem bônus ainda. Quem está em casa está jogando, e também vocês não vão nem poder parar, né? Porque se parar vai... Eu não me direito. Mas eu falei, nossa, que bobeira. Mas meu não vale, seu café com leite. Se eu ganhar, eu não sou, mas se eu perder, Ô, mãe, a hora que eu falei que em casa. Tá, então. Esse joguinho, quem quiser depois fazer em casa, dá para fazer, tá? Chegando, mandou? Mandou. Então, aí em casa... E 80 pontos. Eu vou ver, em casa eu consigo abrir o ranking para ver quem que... Quanto você fez? Marcelo, quanto você fez? 693. 693, Marcelo. Bate aqui. Quanto que deu tudo aí? Chegou a ver? Quanto? Não viu? E aí? Eu sei 699. Eu diria 4. Se tivesse errado essa, eu teria ganhado. Esse foi mais porque a gente... Aquele foram... Pegaram 200. Olha aqui.
Eu peguei 200 também, só que eu errei uma de bobeira, mano. Gente, galera, beijo pra vocês. Vocês estão aí? Fizeram um joguinho? Eu vi a Kézia aqui. Fez. Sim, eu fiz. Fez? Eu fiz, professora. Você tá aí? Foi que você falou de mim aí. Até semana que vem, ó. Minha aula semana que vem. Aí, gente. Beijo pra vocês, viu? Tchau, Keila. Obrigada. Tchau. Deus abençoe. Bom almoço pra vocês. Boa lasanha, bom chuchu. Tchau. Mas tem a Samara que precisa muito tempo, tem os caras que eu achei legal a roupa. Felipe. Gostei da ambientação. Peraí. Ela tá recording aqui. Então, bem, acho que só será aqui.